Sabe aquele medo que não some quando o filme acaba? Aquele que fica ali, no cantinho da mente, sussurrando que os monstros talvez não sejam só fantasia? Pois é, alguns deles, na verdade, já andaram por aí entre a gente. Vem comigo que a gente vai desvendar as histórias reais e chocantes que deram vida aos maiores pesadelos do cinema. Olha só o nosso roteiro do macabro. A gente começa entendendo como a ideia de ser real vem de um medo. Depois, vamos dar uma passadinha na fazenda de um assassino que sozinho moldou o gênero. De lá, a gente mergulha em casos de possessão e casas mal-assombradas de verdade. E para fechar, vamos encarar o terror que nasce na nossa cabeça, nos nossos sonhos e na violência que não tem explicação. Essa frase, essa pequena frase, é a chave de tudo. É ela que destrói aquela barreira de segurança que a gente tem quando senta para ver um filme. De repente, não é mais só uma história. Passa a ser o eco de alguma coisa que aconteceu de verdade, né? E aí o monstro na tela ganha um peso real. E é exatamente esse o nosso primeiro ponto. A tática de ancorar o terror na realidade. Pensa bem. Quando a gente sabe que aquilo de alguma forma não é 100% ficção, o medo se instala de um jeito muito mais profundo. Ele gruda na gente. E se a gente for falar de uma figura real que assombra o cinema, a sombra de Ed Gein é, sem dúvida, mais longa. Lá nos anos 50, em Wisconsin, ele era só o vizinho meio esquisito, sabe? Quieto, mas o que estava escondido na fazenda dele, nossa, era um pesadelo que ia mudar as regras do horror para sempre. Imagina só a cena. Os policiais entram na casa procurando uma pessoa desaparecida e o que eles encontram? Um universo de depravação. Tigelas feitas de crânios, abajures forrados com pele humana, cintos de mamilos. E tudo isso nascia de uma obsessão doentia pela mãe, que já tinha morrido. Uma figura tão dominadora que ele tentava literalmente vestir a pele dela para trazê-la de volta à vida. E agora, olha que bizarro. A mente doente de um único homem serviu de inspiração para criar 3 dos maiores vilões do cinema. O complexo de mãe e a personalidade dividida tá lá no Norman Bates de Psicose. As máscaras macabras feitas de pele é o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. E aquela vontade de criar um traje de mulher é a base para o Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Um homem real, 3 monstros icônicos. É inacreditável. Ok, vamos deixar a loucura puramente humana um pouco de lado para entrar num território onde a coisa fica ainda mais estranha. Um lugar onde a linha entre o real e o paranormal fica porrada. É nesse mundo que nasceu O Exorcista. Primeiro de tudo, pode esquecer a menina do filme, a Regan. A história real que chocou os Estados Unidos lá em 1949 foi sobre um menino que a gente conhece pelo nome fictício de Roland Doe. E tudo teria começado de um jeito quase inocente, com um tabuleiro Ouija, presente da tia. O problema foi quando a tia morreu. Aí, a casa se transformou. O que aconteceu depois foi um pesadelo. E o mais impressionante, tudo foi documentado por padres jesuítas. Eles relataram sons de goteira que não vinham de lugar nenhum, móveis levitando e o mais assustador de tudo, palavras como inferno e mal aparecendo arranhadas na pele do garoto. Ele falava línguas que nunca tinha ouvido e tinha uma força que não era normal. Esse diário dos padres foi a fonte direta para o livro e, claro, para o filme. E se a história anterior é assustadora, essa aqui, que inspirou o exorcismo de Emily Rose, é simplesmente trágica. A linha do tempo da vida da Annelise Michel é de partir o coração. Tudo começou em 68 com um diagnóstico de epilepsia e psicose. Mas em 73, a família, convencida de que era uma possessão, largou os remédios. Entre 75 e 76, ela passou por 67 rituais de exorcismo. O fim, em 76, foi a morte dela, de fome e sede. Os pais e os padres foram a julgamento e a dúvida ficou no ar para sempre. Foi possessão ou foi negligência fatal? E não dá para falar de assombração sem esbarrar nesses dois, né? Ed e Lorraine Warren. Tem quem ame, tem quem diga que era tudo farsa, mas uma coisa é inegável. O trabalho deles se tornou a base da franquia de terror de maior sucesso dos últimos tempos. Os arquivos deles viraram ouro para Hollywood. Primeiro, teve o caso da família Perrell, que deu origem à Invocação do Mal. Depois, a história bizarra de uma boneca de pano, que segundo eles era um portal para o mal, e que virou a Annabelle. E claro, a mais famosa de todas,
A casa de Amityville, de onde uma família fugiu apavorada depois de só 28 dias. Agora a gente muda de novo. Vamos sair dos fantasmas e demônios para encarar um medo que vem de lugares bem mais íntimos, dos nossos próprios sonhos e daquele pavor do desconhecido batendo na nossa porta. Fred Krueger parece ficção pura, certo? Mas a ideia dele nasceu de uma série de notícias reais e aterrorizantes. O diretor Wes Craven leu sobre os jovens refugiados do Sudeste Asiático que, do nada, começaram a ter pesadelos tão horríveis que se recusavam a dormir. E o mais bizarro, quando finalmente pegavam no sono, alguns deles gritavam e morriam. A medicina deu um nome, sons, mas Craven viu ali a semente de um monstro que ataca onde a gente está mais vulnerável, no sono. E para fechar essa parte, o horror da violência que não tem porquê. Os estranhos pegam aquele medo de alguém bater na sua porta no meio da noite sem motivo nenhum, um medo inspirado em crimes reais como os da família Manson. Já o Ghostface de Pânico foi inspirado num serial killer de verdade que aterrorizou uma cidade. O que liga os dois filmes é a ideia mais assustadora que existe. Às vezes, o mal acontece simplesmente porque você estava em casa. Certo, a gente viu tudo isso, mas fica a pergunta: por que a gente é tão fascinado por essas histórias? Por que a gente não consegue parar de olhar para esses contos sombrios que nasceram de tragédias reais? A resposta está nos medos que todos nós compartilhamos. No fundo, tudo se resume a 3 medos primordiais, bem básicos. Primeiro, o medo de perder o controle. Seja da nossa própria mente, como o Ed Gein, ou do nosso corpo, como no caso do exorcismo. Segundo, o medo da invasão do nosso espaço seguro, da nossa casa. E terceiro, o mais profundo talvez, o medo do mal que não tem lógica, que não tem motivo. No fim das contas, o cinema de terror age como um tipo de espelho sombrio da nossa própria história. Ele vira um arquivo das nossas ansiedades mais profundas. E ao recontar esses eventos, mesmo que de forma ficcional, ele garante que as tragédias e as vítimas por trás de tudo isso não se percam no tempo. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Quando as luzes do cinema se apagam e a gente assiste a esses filmes, será que estamos só vendo o eco de uma tragédia que já passou? Ou será que estamos, na verdade, encarando a possibilidade de que os monstros mais assustadores não estão lá na tela, mas sim aqui fora, nas páginas da nossa própria realidade?